Continuando aqui as observações sobre Mao, e aí bem no começo do livro mesmo, eu coloquei essa observação. No livro vermelho, capítulo destinado aos jovens, Mao Tse Tung fala sobre os governos, fala sobre os jovens e o povo. Ele fala de trabalho braçal para eliminar a fome, mas não se inclui, e pouco incluirá, a caça dos amigos do rei, coisa típica de socialista, de um ditador que usa a utopia comunista para justificar seus abusos contra os vassalos das castas inferiores. Como todo bom socialista, ele tem os jovens como meta, justamente aqueles desajustados e inseguros que ainda estão no princípio, como diria o autor, na primavera da vida, abre aspas, na primavera da vida. Então é preciso pegar os jovens aí, cativar, no sentido negativo, os jovens que estão na primavera, que ainda estão na primavera da vida. Usa a fragilidade e rebeldia como massa de manobra para suas ambições. Por isso, temos a missão de bloquear esse caminho. A missão do conservador é essa, né? De bloquear o caminho, bloquear esse caminho covarde, né? Desmascarando esses doutrinadores ideológicos para que a juventude possa escolher o caminho de suas vidas. Não basta que agir sim como pedra no caminho desses caras, né? É natural de um socialista rotular seus adversários como antigos, ultrapassados, como se o atual, como só o conhecimento atual, né, pudesse guiar o mundo do etéreo, do vazio, do vago, do vácuo, de tudo que foi e já não é mais. Por isso, é possível dizer que, em essência, são pessoas infantis. Claro que essa proposta é uma proposta infantil, né? Uma proposta ultrapassada que não funcionou, uma proposta vaga e etérea por falta do pragmatismo, né? De ser alguma coisa... Engraçado que eles se colocam como os concretos, né? Da história, estudo concreto, né? De uma história concreta, né? De uma materialismo, por isso que chama materialismo histórico, materialismo histórico. Na verdade, eles querem um mundo totalmente utópico e imaterial, né? Inalcançado, etc. Para ver assim, em si, eles são contraditórios em si, na essência. Na proposta eles já são contraditórios. Mao, em certo ponto, disse, abre aspas, os jovens são a força mais ativa e vital da sociedade. Eles são os mais desejosos de aprender e os menos conservadores no pensamento, fecha aspas. Então assim, fica claro que eles precisam, assim como tantos outros, né, a orientação de tantos outros aqui no Brasil, a orientação do Paulo Freire, né, cativar jovens ou cativar adultos em fase em idade de votação, que foi o caso do Paulo Freire, ou promover a doutrinação dos jovens, porque eles têm pouca resistência e muita aptidão à rebeldia, né? Então, nos dois polos eles são covardes, né? São covardes, é característica também de um esquerdista, a covardia de enfrentar a vida como ela é, a covardia de falta de disposição de se garantir, né, e extrapolando as expectativas para promover, inclusive ajudar a promoção de outros, mas e a extrema inclinação que eles têm à dependência, né, a fuga, a covardia. A ideia socialista é a de apagar a memória do povo até que não exista mais tradição, que só exista um sistema unificado que usará de força e correção social para aplacar os anseios da oposição. Os socialistas usam os jovens com palavras doces, sempre como meio, nunca como fim de suas ambições, pois precisam de números, do apelo à maioria, seja ela qual for, um tipo de ajuda que dá com uma mão e tira com as duas. Matar os velhos, fica claro no caso da Covid, né? Ficou claro assim então que a questão da Covid foi só uma estratégia para destruir os velhos, as pontas, né? Tanto os muitos jovens quanto pela vulnerabilidade dos idosos. Então, assim, como eles não têm a cabeça dos idosos, eles precisam acelerar isso tudo, matando o que resta ainda do conservadorismo, que acaba sendo, digamos, transmitido através dos idosos, né? Então, uma vez que não temos mais idosos e que a juventude já se entregou à doutrina ideológica deles, o povo, a resistência fica impossível, né? Ou a contra-resistência, né? Torna-se impossível. Eu coloquei, né? Pois esses que resistem colaboram. Preciso matar os velhos, né? Pois esses resistem e colaboram para a manutenção da tradição
Sem eles, nada disso seria possível. Os socialistas também odeiam os intelectuais, por isso que eles lá, né, se eles fizeram isso, né? Os intelectuais foram os primeiros a morrer dentro da cultura dos mandamentos de ação socialista, porque através dos intelectuais é que uma doutrina, uma cultura, uma cosmovisão consegue se levantar como resistência, sabe? Sempre precisa de uma cabeça, né? Qualquer movimento precisa de movimento, um certo grupo específico que atua como cabeça, né? Por isso que esse grupo precisa ser eliminado, segundo a ideia socialista, né? Os socialistas também odeiam os intelectuais, pois sabem o quanto eles podem influenciar as massas. No caso do Brasil, né? Por isso que eles odiavam tanto o Olavo de Carvalho, né? Por isso que ele foi o mais perseguido. E aí, abre aspas aqui para terminar essa parte. Abre aspas. Esses defeitos dos intelectuais só podem ser vencidos no próprio decorrer da luta prolongada, travada pelas massas. Fecha aspas. E eu termino essa parte aqui. Até mais.